Brasil, abril de 2020. Em plena pandemia do Covid-19, várias pessoas saem às ruas para protestar. Elas pediam uma intervenção militar e pediam para que o presidente da República decretasse um ato institucional número 5. E você, sabe o que foi o AI-5? Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo ao canal Estudar História. Eu sou o professor Helder Carneiro e a partir desse momento vamos falar do ato institucional número 5, analisar suas características gerais, entender o seu contexto histórico, bem como falar sobre as consequências jurídicas desse ato na sociedade brasileira. Preparados então? Solta a vinheta. Ato institucional número 5, o famoso AI-5, ele foi decretado em 13 de dezembro de 1968. Na época, quem governava o Brasil era o presidente Costa e Silva, o segundo presidente desse período conhecido como ditadura civil-militar. O ato institucional número 5, ele era o quinto ato de uma série de atos que foram criados entre 1964 e 1969. Ao todo, foram 17 atos institucionais. No entanto, o AI-5 foi o ato que revelou de forma explícita, ou como gostamos muito de falar, de forma escancarada, um regime ditatorial no Brasil. O AI-5, ele deu poderes de exceção ao Executivo Federal para punir arbitrariamente todos os que fossem contrários às ideias, ao regime que foi implantado, instalado no Brasil em 31 de março de 64. Bom, para que a gente possa entender melhor o AI-5, vamos fazer aqui uma contextualização histórica de 1968. Entender justamente o que ocorria no mundo naquele momento, para aí sim perceber como o Brasil ele era afetado, como ele era influenciado por todos esses acontecimentos. Pois bem, década de 60, falamos do famoso período da Guerra Fria. Em 68, de forma específica, lá nos Estados Unidos, tínhamos várias manifestações ocorrendo. Manifestações de estudantes, manifestações, inclusive, formadas por grupos como o Grupo dos Panteras Negras. Tínhamos manifestações que protestavam contra a guerra do Vietnã. Nós tínhamos o próprio movimento hippie que estava ali a todo vapor naquele momento. Isso nos Estados Unidos. Se nós formos lá para a China, em 68, a Revolução Cultural Chinesa estava em pleno andamento. A Revolução Cultural Chinesa foi aquela revolução criada pelo líder chinês Mao Tse-tung para fortalecer o seu regime e, é claro, consolidá-lo mais ainda no poder. Saindo da China e indo para a França, pessoal, a França, em 1968, maio de 68, nós vamos ter aí um verdadeiro furacão de manifestações na França. 30 mil estudantes tomam as ruas de Paris, protestando contra medidas do governo. Importante deixar claro que a famosa Universidade de Sorbonne foi ocupada. E naquele momento, quase 6 milhões de operários franceses tentavam se unir aos estudantes. Sem sombra de dúvidas, a França foi um dos locais aonde o ano de 68 ele foi bem intenso. Pois bem, analisando agora, no México você vai ter também manifestações ali de estudantes que praticamente lutavam contra as forças policiais.
Isso, pessoal, fazendo um panorama em alguns países, ou seja, realmente você tem um contexto histórico bastante intenso. E na América Latina como um todo, você ainda tem ali a influência de revoluções como a Revolução Cubana, que inspirava vários grupos a resistirem contra regimes ditatoriais através de uma luta armada. Pois bem, e no Brasil? Como o Brasil ele estava se comportando em meio a esse contexto histórico. Vamos entender uma coisa. Em 68, como eu já dissemos, o Brasil era governado pelo presidente Costa e Silva, ele que assumiu após o governo de Castelo Branco. E detalhe, desde o início de seu governo, muitas manifestações contrárias à ditadura militar brasileira. Bom, nós sabemos perfeitamente que aqui no Brasil, em 68, para sermos mais específicos, em abril de 68, você tem o fechamento do grupo conhecido como a Frente Ampla, que reunia políticos de grande relevância, criticando ali, protestando contra, o governo dos militares, o governo que havia se instalado ali em 31 de março de 64. Ainda em 68, você vai ter uma série de repressões contra greves de operários, tanto em São Paulo como em Minas Gerais, pessoal. A gente vai ter aí diversas invasões a sindicatos, invasões a assembleias estudantis, a gente vai ter invasões inclusive a teatros. O ano de 68 foi um ano bastante agitado no Brasil. É muito importante também lembrarmos que as forças militares elas reagiam com extrema violência, dissolução a tiros, dissolução a cargas da cavalaria, a cacetetes, a bombas de gás, em comícios tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Bom, em algumas dessas manifestações, em algumas dessas dissoluções, eis que mortes e, é claro, diversas prisões ocorriam. Vamos falar especificamente de um episódio que foi muito importante e que teve muita relevância em 1968, que foi a morte do estudante Edson Luiz, que foi morto dentro do restaurante universitário Calabouço, ou seja, os estudantes ali que estavam no embate contra as forças militares. A morte de Edson Luiz foi, sem sombra de dúvidas, aí um fato de grande relevância. O seu velório foi mais do que um velório, foi um grande movimento contrário ao regime militar. E aqui, pessoal, olha, a gente fala em ditadura, regime, tentar diferenciar uma coisa da outra é praticamente irrelevante, porque o que nós temos que conhecer são as características do período. E aí sim, você tem um governo autoritário, você tem uma centralização política, você tem a prática da censura, você tem uma forte repressão, inclusive com práticas deliberadas de violação aos direitos humanos, tortura. Vivíamos uma ditadura. E para os que negam a existência de uma ditadura, sinto muito em informar, mas o Brasil não teve apenas essa ditadura. Na história brasileira, tivemos duas ditaduras. Tivemos aquela ditadura lá do Estado Novo, período da era Vargas, entre 1937 a 45, e tivemos essa ditadura civil-militar. Eu digo isso porque a tomada do poder pelos militares, ela só foi possível graças à participação de vários setores da sociedade civil. Vários setores. Como eu disse, esse vídeo ele não é sobre o golpe. Podemos até falar sobre a tomada do poder pelos militares. E aqui eu falo realmente em golpe de Estado e falo principalmente levando em consideração o sentido jurídico do termo. O que é um golpe de Estado? É um ato que contraria a ordem constitucional. E naquela época o presidente João Goulart foi deposto do poder e foi deposto com ali sérias violações à Constituição da época, que era a Constituição de 1946. É importante aqui lembrar que foi declarada vaga na presidência, onde naquele momento o presidente da República estava em território nacional.
Mas voltemos aqui para os acontecimentos de 1968. Até porque, pessoal, a gente não pode aqui deixar de lembrar que após aí esse episódio da morte do estudante Edson Luiz, vamos ter uma realização de uma grande manifestação no Brasil, que foi justamente a famosa passeata dos 100 mil, protestando ali contra o governo militar. Sem sombra de dúvidas, uma grande manifestação, um dos maiores movimentos sociais que ocorreram na história do Brasil. Mas aí vem aquela pergunta: qual foi a gota d'água para os militares e o que de fato acabou levando eles a decretar o ato institucional número 5? Bom, a gota d'água foi o discurso de um deputado federal, na época, Márcio Moreira Alves. O seu discurso, que foi um discurso bastante duro contra os militares e que foi considerado ofensivo, inclusive pela ala das Forças Armadas, pelo Poder Executivo Federal e tudo mais. O seu discurso, ele pedia para que o povo boicotasse o desfile do 7 de setembro. Esse discurso ele foi proferido no dia 3 de setembro de 1968. E nesse discurso ele pedia para que a população ela boicotasse o desfile do 7 de setembro, que ocorreria alguns dias depois. E ele foi além, ele também pedia para que as mulheres, as moças, elas simplesmente não se relacionassem com os oficiais das Forças Armadas. E aí, pessoal, isso atingiu aí a chamada honra, né, dos militares naquele momento, e é claro que houve reação do Executivo Federal, houve reação dos diversos setores das Forças Armadas. O presidente da República, ele naquele momento, ele pede ao STF para que o deputado fosse processado, e o STF, é claro, seguindo aí as regras constitucionais, solicita que a Câmara ela dê a permissão para que o deputado fosse processado e cassado. Bom, em votação histórica na Câmara dos Deputados, no dia 12 de dezembro de 68, os deputados daquela época, eles decidem que o Márcio Moreira Alves não seria punido. Foi a gota d'água. E a reação veio em poucas horas. No dia 13 de dezembro de 1968, era decretado o ato institucional número 5. Como vocês vão ouvir agora, inclusive da boca do próprio ministro da Justiça na época, o senhor Gama e Silva. Escutemos. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Muito bem, pessoal. Mas, afinal de contas, o que é um ato institucional? O ato institucional ele é um diploma legal que foi criado na época dos governos militares e que tinha aí, né, o seu objetivo primordial de se sobrepujar à própria Constituição, tanto de forma direta como de forma indireta. Alguns alunos já me perguntaram qual a natureza jurídica. Gente, a natureza jurídica do ato institucional é constitucional. Por quê? Porque tinha um alto poder normativo e um alto poder hierárquico. Lembremos que o ato institucional, ele simplesmente acabava modificando regras constitucionais. E isso com decretos do presidente da República. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês o que é que um presidente da República ele podia fazer, e isso sem apreciação judicial. Olha só, o presidente da República ele podia decretar recesso do Congresso Nacional, inclusive vale ressaltar que logo em seguida a decretação do AI-5, o Congresso ele foi o quê? Fechado. E só foi reaberto em 69 para poder fazer a votação e a escolha do próximo presidente.
Além do mais, o presidente podia intervir em estados, intervir em municípios, cassar mandatos parlamentares. O presidente ele podia suspender, pessoal, por 10 anos, direitos políticos de qualquer cidadão. O presidente ele podia decretar confiscos de bens considerados ilícitos, e isso, pessoal, sem assim nenhuma apreciação judicial. Outra coisa importante, suspender as garantias de habeas corpus. E isso abre margem aí, inclusive, para arbitrariedades, abuso de poder, né? Suspender a garantia de ir e vir, a garantia de estar em qualquer local. Enfim, essas são características gerais. Isso é, em poucas aspectos, o que um presidente podia fazer, dentre outras coisas. É muito importante que a gente possa analisar mais a fundo o AI-5. Vamos lá. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o preâmbulo do AI-5. Vamos fazer aqui a leitura. Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional de nossa pátria. Olha só, pessoal, vamos agora analisar de forma minuciosa aqui esse preâmbulo. Eu chamo a atenção aqui para esta parte, ó. Considerando que a Revolução de 31 de março de 64. Meus amigos, estamos aqui falando, ó, olha só a justificativa. Fala-se aqui numa revolução, a famosa Revolução Democrática, né? Não se fala em golpe de Estado, mas em Revolução Democrática. Bom, é importante aqui a gente fazer um comentário rápido sobre essa ameaça comunista. Será que, de fato, essa ameaça comunista ela existia no Brasil de 64? Atualmente no Brasil também se fala muito, né, de uma ameaça comunista, que os comunistas eles pretendem tomar o poder. Alguns até vão mais além, né, nisso. Bom, o que temos de documentação histórica sobre isso naquela época? O que nós podemos falar aqui é que essa ameaça comunista em 64, ela era mais uma ameaça verbal do que real, pessoal. Outro aspecto aqui que a gente tem que deixar claro é justamente, ó, olha o que é que ele fala aqui. Assegurar-se a autêntica ordem democrática baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo. Meus amigos, muito importante ressaltar que aqui nós temos um verdadeiro paradoxo. Por quê? Porque logo no próprio preâmbulo fala-se na defesa de uma liberdade, mas ao mesmo tempo fala-se no combate a ideias contrárias ao pensamento do grupo que está no poder. Como assegurar a liberdade se eu não posso permitir que o outro pense de forma diferente? É um paradoxo. Então, está claro aqui. Outra coisa importante, luta contra a corrupção. Olha só o discurso, né, do combate à corrupção. Também hoje, atualmente, se fala muito nisso. Aliás, sempre se falou. Mas aqui no preâmbulo aparece, né, como uma justificativa aí para o AI-5. Como a gente pode perceber aqui, ó, os meios indispensáveis, ou seja, seriam buscados todos os meios
para se reconstruir, se recuperar economicamente o Brasil, se recuperar financeira, política, moralmente. Olha só que interessante. Fala-se aqui justamente numa moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de imediato os graves problemas de ordem interna. Enfim, esse é o preâmbulo, tá certo, do AI-5. Vamos agora analisar os artigos. Vamos entender aqui, vamos fazer uma leitura rápida para que vocês possam compreender o passo a passo. O AI-5 ele é composto apenas por 12 artigos. 12 artigos. Em 12 artigos, esse ato ele escancarou uma ditadura no Brasil. Olha o que diz aí o artigo 1º. São mantidas a Constituição de 67 e as constituições estaduais com as modificações constantes desse ato institucional. Pessoal, olha, é muito importante deixar claro que o AI-5 ele não revogou a Constituição de 67, mas ele acabou por suspendê-la. Então, assim, a gente pode dizer que o AI-5 ele suspendeu a Constituição. Ele suspendeu. Ó, o artigo 2º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Gente, fechamento do Congresso. Inclusive, algumas pessoas até pedem isso hoje em dia. A Casa do Povo, o poder legislativo. É extremamente importante, porque é o que fiscaliza o federal. Há uma fiscalização por parte do Congresso. E isso é importante para que uma democracia ela possa se consolidar. O Brasil é um país de pouca tradição democrática, claro, é só a gente olhar a história brasileira, mas nós temos que aprimorar essa democracia, melhorá-la ainda mais. E não é decretando o ato institucional número 5, não é fechando o Congresso Nacional, não é fechando o Supremo Tribunal Federal que nós vamos construir um país melhor, certamente. Bom, parágrafo 1º aqui do artigo 2º. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e a exercer as atribuições previstas nas constituições ou na lei orgânica dos municípios. Gente, o presidente da República, ele se tornou aí um super presidente. Nós temos aqui de forma deliberada a centralização dos poderes no Executivo. O Executivo ele passava a ser mais do que o Legislativo e mais do que o Judiciário. Mas calma aí, vamos analisar o parágrafo 2º. Durante o período do recesso, os senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores perceberão a parte fixa de seus subsídios. Parágrafo 3º. Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios, olha aí, que não possuem Tribunal de Contas, será exercida pelo respectivo estado, tá bom? Estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Então tá aí. Vejam que o artigo 2º realmente dava aí plenos poderes ao presidente da República. O artigo 3º ele fala que o presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Ou seja, do jeito que ele quiser, quando ele quiser, no momento em que ele quiser, o presidente ele pode intervir de forma federal. Eu não sei se vocês recordam, mas recentemente o Rio de Janeiro sofreu aí uma intervenção federal na época no governo Temer. Tá bom? Voltando aqui, pessoal, ao ato institucional, parágrafo único. Olha o que é que ele diz. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam, respectivamente, aos governadores ou prefeitos e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixadas em lei. Então tá aqui, gente. Isso aqui é a letra da lei. Tá certo? É a letra da lei.
Então, de forma clara e objetiva. Importante ressaltar isso. Tá bom? Analisando agora aqui o artigo 4º, olha só. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Olha só o poder pessoal que o presidente da República passava a ter. O AI-5 ele promoveu de maneira ilimitada os poderes do presidente da República. O artigo 5º, olha o que diz o artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em, vamos ver aqui, inciso 1, cessação do privilégio de foro por prerrogativa de função. Inciso 2, suspensão do direito de votar e de ser votado em eleições sindicais. Inciso 3, atenção nesse inciso 3, proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos de natureza política. Proibido manifestar-se quem tem seus direitos políticos cassados. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados locais, domicílio determinado. Gente, parágrafo 1º. O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos e privados. Ou seja, meu amigo, o AI-5 ele permitia a interferência não só em direitos privados, mas em direito público também, tá certo? Estamos deixando isso bem claro aqui no artigo 5º. Parágrafo 2º, pessoal, as medidas de segurança de que tratam o item 4 deste artigo, né, justamente ali a aplicação quando necessária das medidas de segurança, serão aplicadas pelo ministro de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. Tranquilo? Bom, continuando aqui, ó, o artigo 6º, ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como o de exercício em funções por prazo certo. Aqui, meus amigos, ele destrói simplesmente a autonomia do Poder Judiciário, né, do juízo. Bom, parágrafo 1º. O presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, assim como empregado de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Mais uma vez eu digo, o AI-5 ele promoveu de maneira ilimitada os poderes do presidente. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo e seu parágrafo 1º aplica-se também nos estados e municípios, Distrito Federal e territórios. O artigo 7º. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o prazo respectivo. Tá bom? Artigo 8º. O presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente no exercício do cargo em função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Pessoal, olha, isso aqui abre margem até para abuso de poder. Você não tem um poder judiciário ali fiscalizando, analisando. Então, é perigoso, é muito perigoso. O parágrafo único, ó, provada a legitimidade da aquisição dos bens, far-se-á sua restituição. Enfim, artigo 9º. O presidente da República poderá baixar atos complementares para execução deste ato institucional, bem como adotar, se necessário, a defesa da Revolução, as medidas previstas nas alíneas D e E do parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição.
Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como seus respectivos efeitos. Helder, o que significa esse artigo 11? O artigo 11, pessoal, você vê claramente aqui a invasão da competência do executivo no judiciário. E o último artigo: o presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Então tá aí. Eis o ato institucional número 5. Gente, eu espero que essa videoaula tenha ajudado a você compreender o que de fato foi o ato institucional número 5. Seus efeitos, suas características e principalmente de como ele, da forma como foi projetado, ele simplesmente estrangulava as liberdades e direitos constitucionais do povo brasileiro. Não é à toa que foi o mais duro de todos os atos institucionais.